Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Londrina, bom dia capital mundial do sorriso, capital mundial principalmente da alegria, uma cidade maravilhosa nesse sabadão de manhã. Nós estamos aí com o Lago Igapó enfeitado, a cidade toda enfeitada. Ontem eu vi um montão de trios elétricos, carreatas, levando os sons maravilhosos do Natal e que poderiam ser feitos durante o ano todinho, porque verdadeiramente a cidade fica mais colorida, mais alegre. E aí, infelizmente, quando começa janeiro de novo, e a gente fala, não, um novo ano, e as coisas parecem que voltam ao normal. E parece que essa anormalidade de dezembro deixa todo mundo mais feliz, mais alegre, não é? Desejando felicidades para todos. Enfim, amigos, eu fiz questão hoje de a gente reunir aqui via o GDI, que eu vou descobrir um pouco mais sobre o que é o GDI, para a gente falar a respeito de religiões. E aí eu falei para uma pessoa seguinte, olha, eu queria muito falar a respeito de religiões, mas tem que misturar um monte de religiões. Ah, o GDI vai fazer isso para você. É mesmo? Eu quero então falar com católicos, espíritas, adventistas, eu quero falar com muçulmanos, como é que eu reúno todo esse pessoal? E olha que eu consegui fazer isso graças ao GDI. Então hoje aqui eu tenho a Neuza Maria Napo, católica, ela é assistente social aposentada, representa a Igreja Católica no COMPAS, que é o Conselho Municipal de Cultura da Paz, e faz parte do Grupo de Diálogo Interreligioso, que é o GDI. Estou aqui também com o Geraldo Saviani, ele é espírita, advogado e espírita há mais de 40 anos, expositor espírita, instrutor do ESD e criador do Grupo Espírita Irmã Zenóbia, e atual vice-presidente do Centro Espírita Alta de Souza, centro que fica na periferia da cidade de Londrina e no bairro São Jorge. Tenho também aqui o adventista pastor Anastácios Papadopoulos Papazoglou. É grego, naturalizado brasileiro. Eu acertei seu nome. Ele está no Brasil desde 1960. Pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, jubilado, aposentado desde 2003. 2003 para 2013, faz 10 anos aposentado e continua trabalhando como se fosse um menino. Faz parte da ASA, que é o Departamento de Assistência Social da Igreja, junto à ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que atua no mundo inteirinho. Membro fundador do GDI, que é o Grupo de Diálogo Interreligioso da cidade de Londrina. E tenho aqui o Sheikh Ahmed Mahairi, junto com a filha, a Fátima, muçulmano, e ele é o decano dos pregadores islâmicos no Brasil. Eu tenho muita coisa bacana para conversar com vocês, mas antes de mais nada, Fátima, muito obrigado por estar acompanhando o seu Papa, não é o papai, o Papa, não é o papai, e muito obrigado a Neuza, ao Geraldo e ao meu amigo grego Anastácios. Então nós vamos começar pelo seguinte, Anastácios, por você, porque você vai explicar para mim o que é o GDI. O GDI atua em Londrina, ele atua fora de Londrina. Há quanto tempo que tem o GDI? Bom dia primeiro a todos, os companheiros do GDI e os demais. O GDI, na realidade, foi fundado há 8 anos na Associação Médica de Londrina, por iniciativa do Dr. Antônio Caetano, quando presidente. Ele convocou todas as religiões e as que atenderam foram cerca de 17 a 20. E começamos as primeiras reuniões na Associação Médica de Londrina. Há 8 anos atrás. Há 8 anos. E temos reuniões bimestrais, cada terça-feira dos meses pares. Já começou a complicar. Significa que pelo menos quanto? Uns 4, 5 vezes por ano você se encontra? 6 encontros, afora o de janeiro, 20 de janeiro, em torno do dia 20 de janeiro, que é o dia da intolerância religiosa, combate à intolerância religiosa. Existe um dia de combate à intolerância religiosa. Que é em torno do dia 20 de janeiro, sempre na Concha Acústica. Todas as religiões são convidadas a participar com um tempo de 5 minutos, mais ou menos, se expressar a respeito, né? E a nossa reunião é muito calorosa. Muito rica, né? Rica. Temos judeus também.
Dessas últimas, quanto foi que mais reuniu religiões? Você lembra? Nós iniciamos com 17 religiões. 17. Isso. Aumentou um pouquinho, uns saíram, outros voltaram. Novos estão participando. Mas aqui em Londrina, pelo menos umas 20 religiões diferentes existem? Sim, muito mais. Muito mais? Muito mais, e só os que participam do grupo. Você está brincando? Ô, pastor, então existe numa cidade como Londrina, porque você fica imaginando que a quantidade e diversidade de religiões estaria numa cidade como São Paulo, não é? Que atrai milhões de pessoas, milhões de países, não é? Milhares de países, desculpa, centenas de países, né? Nós temos aí 200 e poucos países no mundo. Eu imagino, bom, São Paulo deve reunir pelo menos um representante de cada desses países, ou meia dúzia deles, que precisam também ter aflorado, né, o seu sentimento religioso, né? São Paulo. Agora, Londrina, com mais de 20 religiões... Muito mais. É muito mais por grupos de países ou não? Exemplo, eu descobri que africanos no Brasil, em Londrina, nós temos mais de 500 africanos em Londrina. Angolanos são vários. Então, vamos dizer, religiões da Angola, religiões da África do Sul, não só apenas as religiões de alguns países da África, de vários países da África existem em Londrina. Já descobri. Agora, para ter 20 religiões, significa que a gente tem muita etnia em Londrina que a gente nem dá conta. E tem muito mais que não participam. Que não participa. Isso. São mais de 3.000 religiões no mundo. No mundo. Isso considerando que cada um forma um grupo aí, dá uma denominação e se torna uma religião. Isso é verdade. Isso é verdade. O que tem é verdade. Eu acredito nisso. De vez em quando a gente passeia no bairro, aí você chega lá, tem uma igreja com nome diferente. No outro quarteirão, outro nome com outra nome diferente. Falei, gente, como eles são criativos para criar um nome, né? Muito criativos. A base toda é a Bíblia. Ou não, calma aí que daqui a pouquinho a gente fala, porque tem o Corão também, né? Tem outros livros. Mas normalmente, o que eu vejo uma proliferação maior são igrejas evangélicas. Também. Também. Mas as da matriz africana também tem uma grande variedade. Tem uma grande variedade. E o GDI acolhe todo mundo de braços abertos. A todos. Não tem. Somos irmãos, amigos, um respeito tremendo. Que maravilha. Eu percebi que eu convidei vocês aqui, vocês já se conheciam, batendo papo. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. Então, nesses 8 anos, pelo menos 6 vezes no ano, onde que é o ponto de encontro? Na Concha Acústica? No mês de janeiro, que é uma manifestação contra a intolerância religiosa. Aí é exposta, né? Sim, ali é para todo mundo. Para todo mundo. E é livre. E é livre. Inicialmente, nós reuníamos na Associação Médica de Londrina, quando o doutor Caetano era o presidente. Com a mudança, aí nós começamos a pagar um aluguel em cada ocupação. Em cada ocupação. Depois resolvemos, de comum acordo, né, de fazer cada vez numa religião, numa igreja, numa sede de igreja. Aí também é uma boa ideia. Vai lá na mesquita, não é? Vai no centro espírita. Aí eu quero ver o pessoal ir. Vamos. Nós vamos. Vamos. Vai na igreja católica. Muitas vezes. Gostei disso. Melhor do que ir no lugar neutro é cada religião descobrir a igreja do outro, Sim. O templo do outro. É muito bom isso. Muito bom. A experiência parece que aumenta. Ô, Saviani, advogado espírita há mais de 40 anos. Você tem quantos anos? 63. 63. Então, quando você tinha 20 e poucos anos, você foi tocado. Na verdade, com 19. Com 19 anos. 19. Você é nascido onde? Jacarezinho. Jacarezinho. O senhor é nascido em qual lugar da Grécia? Eu nasci na região do Mar Negro, colônia grega na época que eu nasci. Eu nasci em 1938, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Eu já estou com 85 anos. Você tem 85? Sim, senhor. É o azeite grego. Só pode ser o azeite grego com a pele lisa assim. Quem sabe? A dieta... A dieta, né? Dieta, algumas outras coisas, né? Primeiro, Deus que dá o vigor. Exato. Alimentação, exercícios físicos e mentais. Quando eu completei 40 anos da minha primeira formatura em teologia bíblica,
eu comecei direito. E terminei direito este ano, Com 85. com 85. E já estou matriculado para o mestrado a partir de 1º de março. Sensacional, sensacional. Muito bem. Ô, Saviani, e aí, com 19 anos, você foi tocado Isso, lá na exato. sua cidade. E aconteceu um evento com a minha mãe, na verdade, um problema de saúde incurável, a medicina não conseguia curar, e meu pai a levou para tomar passes com um espírita conhecido que fazia esse trabalho de dar passes ali em quem estava doente. E ela sarou. E por conta disso eu fiquei curioso, fui ler as obras espíritas, e desde então não parei mais, faço as leituras diariamente, há 43 anos, mais ou menos. E você atua também no bairro São Jorge, que é um bairro que a gente precisa ter uma atenção muito especial. Os bairros, normalmente, de periferia, tem que ter uma atenção especial quanto à segurança, mobilidade, não é verdade? Lá no bairro São Jorge é interessante porque quem começou o trabalho espírita lá foram os nossos filhos. Eles tinham 14, 15 anos e se reuniam, e é curioso, eles iam num Fiat 147, em 8. É um cálculo. E ainda levava uma panela de sopa para distribuir. Dentro do Fiat. Dentro do Fiat. Uma vez, inclusive, a polícia os parou, obrigou eles a irem em 2 equipes, sabe? Foi bem interessante. Daí nós alugamos uma van para eles. Isso foi em 98, 99. É uma forma de fazer os filhos também observarem o mundo de uma outra forma, né? Exatamente. Outra visão, né? E conhecer a realidade, né? Porque as pessoas vivem numa ilha e não têm noção do que é a vida, né, Marcão? É, o todo, né? Exato. E a partir de 2005 nós participamos mais ativamente. Existe a nossa entidade lá. Hoje nós montamos uma escola de reforço escolar para as crianças carentes, né? Porque elas vão para a escola normal, daí no período da manhã vão para a nossa escola, que vai ter reforço escolar. E os que estudam de manhã vão à tarde. Então E isso você incutiu na sua família desde que os seus filhos eram pequenos, do mesmo jeito que você foi impactado aos 19 anos. Exatamente, eles participam dessas ideias desde quando nasceram, né? Que bom. Ô, Neuza, que cidade que você está, Neuza? Oi. Eu agora estou passeando em Curitiba, né? Para vir passar as festas de final de ano aqui. Ô, a Neuza Mas nós moramos em Londrina. A Neuza está em férias em Curitiba, é de Londrina. Neuza, você participa do GDI também, Neuza? Sim, mas eu quero antes falar para você que eu estou em Londrina há 22 anos, né? Nós viemos do estado de São Paulo, e quando eu tinha me aposentado já pela FEBEM, lá. Hoje é a Fundação Casa, né? E o meu marido veio trabalhar aqui em Londrina, ele cansou de ficar viajando nos finais de semana para o estado de São Paulo, então nós viemos para cá de mudança. Aí minhas filhas fizeram faculdade aqui, meu filho também, veio para estudar também, e ficamos. Gostam de Londrina? Sim, com certeza, foi uma cidade muito boa, acolhedora. E o GDI na sua vida aconteceu quando? Porque nós somos participantes do Conselho Municipal de Cultura de Paz. E a Igreja Católica tem uma cadeira nesse conselho, né? Então, quando o doutor Antônio resolveu fazer aquela, né, como o pastor já contou a história do GDI, então eu como estava como representante da Igreja Católica, eu comecei a participar do GDI. E também depois, posteriormente, também da URI, que é a União das Igrejas Cristãs Internacional. Nós fazemos parte desse grupo também, que é América Latina e Caribe. Então, sempre com o intuito de desmistificar e unir o pensamento das pessoas em torno da religião. Não, a gente nem usa essa palavra, né, no Conselho de Paz, né? Nós levamos a mensagem, trabalhamos bastante na construção de cultura de paz. Nós trabalhamos com as escolas também, né? Nos círculos de construção de paz. Nós estamos fazendo agora, atualmente, um trabalho na escola como é que chama aquele bairro? Vista Bela. Nós estamos lá com o pessoal do ensino médio, porque ele tem muitos problemas, né, disciplinares, então houvemos por bem começar o trabalho lá com círculos de construção de paz, primeiro com os professores, depois com os alunos.
É uma equipe que faz isso, viu? Não sou sozinha, não. O pessoal lá do Maravilha. Compacto. No mundo a gente faz sempre as coisas em amigos e grupos e equipes. Muito bem. Sheik, como é que você veio parar em Londrina? Sheik, eu lembro do senhor, eu lembro da minha curiosidade lá no aeroporto de ver a mesquita, aquele prédio bonito. Eu falei, mas eu preciso descobrir o que é a mesquita. Será que eles me deixam entrar? Deixaram. Será que eles me explicaram? Sempre foi muito aberto a mesquita, né? A mesquita sempre foi muito simples de você entender, porque verdadeiramente ela sempre foi aberta à comunidade. É o londrinense que não é tão curioso, né? Porque se for curioso, dá para te visitar quantas vezes quiser. Sheik, como é que você parou em Londrina, Sheik? Queridos, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Queridos, a fé é uma religião. E quando nós digamos a respeito da fé, significa digamos a respeito de Deus, o Criador. 1950 e pouco, aumentaram imigrantes de Síria e Líbano e Arábia para o Brasil. Chegaram a São Paulo e chegaram a Londrina. Em 1973, tem comunidade sírio e Líbano bastante em Londrina. Desta época, ninguém rezando, porque Entendi. eles vêm para trabalhar, não é para fazer outra coisa. Mas a vida real, a fé real, chama a atenção de tudo que tem fé para Deus. Reuniram, fizeram uma sociedade beneficente islâmica em Londrina. Para pensar na época, fazer mesquita em Londrina. Começaram a recolher dinheiro deles. Entendi. Começaram deles sem orientação de nenhum, nem cheque, não dá nada. E na época, pensaram em mesquita. América Latina, na época, não tem mesquita nenhum, nem na Argentina. Não tinha, lugar nenhum. Isso saí de Londrina. Somente em São Paulo tem mesquita, foi 1938. E depois parou. Mas não teve mais. Quando você está falando a respeito de Deus, tem que cuidar para não mexer com fé dos outros, porque para nós, o Corão Sagrado falou a respeito de todos os profetas. Então, como é que a gente fala a respeito de uma religião enquanto nós achamos no Alcorão Sagrado que Deus mandou milhares dos profetas e mensageiros para essa sociedade humana? Aí, queridos, desta época não tem mesquitas. Compraram o terreno, compraram em Londrina. Lá no aeroporto, lá perto da No Santos Dumont. aeroporto. Fizeram projeto, eles fizeram projeto para a mesquita. Recolheram o dinheiro. E depois, um deles falou, vamos escrever para a Arábia Saudita mandar um cheque para nós. Mandaram carta para Rei Faisal da época. O rei Faisal. Rei Faisal. A carta chegou para Rei Faisal e leu. Ele disse, nós temos irmãos chamando-nos no Brasil. Aí eu estive em África,
pastor, sheik, recebi carta de rei dizendo vai para Londrina. Não é para Brasil, Vai para Londrina. para Londrina. Por que para Londrina? As pessoas de Londrina que escreveram pedindo o sheik para projetar a mesquita. Na época, queridos, não tem mesquitas na América Latina inteira. O projeto foi em Londrina através dessa primeira geração da Sírio e Líbano. Você tinha quantos anos quando você veio para Londrina? 1900. A sua idade? عمرك قديش كان A عمرك؟ sua idade. Na época na era jovem, querido, Jovem quanto? 30 Quanto? anos. 30 anos. ou Era menos. menino, né? Era com 30 anos. Ia mudar totalmente de costume. Você não sabia falar português ainda? Nada. Nada? Nada disso, absolutamente, só inglês. Fala na época é árabe. Agora estou começando a falar português. Entende tudo, já se habituou à cidade de Londrina, se habituou a todo mundo. Todo mundo já conhece o Sheik, não é? Todos os lugares que a gente fala sobre os muçulmanos, é o Sheik que é convidado. Londrina é sheik. Londrina é Sheik. Não é chique ter um Sheik em Londrina? É chique ter um Sheik em Londrina. Marcão, sheik é um título nobiliárquico ou é um título da igreja? Sheik de estudo. Quando você estudar até doutorado, se chama sheik. É graduação. É graduação escolar. Exatamente. E outra coisa, queridos, quando nós sentimos que nós precisamos de Deus, Deus através de mesquita, ou através de igreja, através... Quando nós falamos a respeito da religião, a religião através de livro sagrado, de ensinamento religioso, através da paz e amor dos outros, para você conseguir ser amigo, se não ser irmão. Através de paz e amor. Quando nós chegamos a Londrina, eu senti por dentro felicidade. Por quê? Porque a maioria deles na época são crentes, saber Deus. Quando eu falo com uma pessoa negar a existência de Deus, quando eu falo com uma pessoa que não tem religião, não tem controle, não tem amor, não tem medo de Deus, é diferente de falar com uma pessoa, ser colega meu. Adoramos Deus junto, não importa, na igreja ou na mesquita, no templo, né? Passamos junto amor de Deus, paz, porque absolutamente Deus mandou Jesus, não é para seus seguidores só. Nós achamos no Alcorão Sagrado que Deus, está aqui, está escrito, mandou Jesus como misericórdia de Deus para todo mundo. Não é para seguidores. Os cristãos hoje, se seguir ensinamento de Jesus, eles são cristãos. É um todo, né? Se, um todo, né? se eles não seguir a palavra de Deus, para nós, errado. Para os muçulmanos. Quando nós sentimos, bem claro, que Deus mandou milhares de
milhares de profetas através de significa Deus está cuidando de nós através de profetas e mensageiros. Gostaria até de fazer só um acrescentamento, que hoje está comprovado que a fé prolonga a vida, melhora a saúde e faz com que a pessoa sare mais rápido e fique doente. Isso é uma pesquisa científica. Então, a fé é fundamental para a nossa existência. Não é alguma coisa que algumas pessoas acreditam, mas é algo essencial para a própria vida, para a qualidade de vida, inclusive. Mesmo um ateu tem fé que não existe Deus, mas ele tem a sua fé. Exatamente. Fé sem fundamento, mas crê naquilo. Exatamente. E não há nada. Pastor, qual que é a importância do sábado na fé adventista? Toda vez que a gente comenta alguma coisa sobre os adventistas, a gente comenta sobre um dia muito especial, que é o sábado. Por quê? Então, o sábado é uma comemoração da criação em 7 dias. Então, Deus criou todas as coisas a partir do nada, ex nihilo, bara no hebraico, do nada, todas as coisas. Primeiro dia, segundo, até o sexto. No 7º dia, criou o sábado como um marco de tempo, comemoração da criação de Deus. Então, a Igreja Adventista está baseada no ensino bíblico, do criacionismo bíblico, e o sábado é um aniversário da criação, um dia de descanso físico, mental, espiritual e de ajuda ao próximo. Então, na Igreja Adventista, nós temos o costume de, no sábado, não trabalhar para serviço próprio, para benefício próprio, mas podemos ajudar o próximo nas suas necessidades. Visitas a hospitais, visitas a amigos, órfãos, viúvas, levando comida, levando remédio, o que necessita. Quais são os principais ensinamentos da Igreja Adventista do 7º dia? São 28 bases que nós temos na base bíblica sobre o Deus, o Criador, triuno, quer dizer, 3 pessoas formando um Deus. A divindade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a criação, o sábado do 7º dia como o dia que distingue dos outros, como o meu amigo Mahiri tem a sexta-feira, nós temos o sábado, como os católicos e demais têm o domingo. E nós, no GDI, nós respeitamos a todos. Sexta-feira do Sheik, sábado adventista. E o domingo, cristãos, católicos e outros, evangélicos e demais. Então, nos abraçamos e nós temos uma convivência pacífica e amorosa e de grande respeito. A Neuza que o diga. O nosso amigo Claudinei, né? O nosso Ney, né? Um grande homem da Igreja Católica. Porque é necessário a gente entender sempre que, independente das datas comemorativas, nós temos, sim, os nossos momentos, os nossos familiares, e vocês aqui posso identificá-los como decanos e pessoas que têm muito mais experiência para poder passar, principalmente para os mais jovens, o aprendizado que vocês têm. Sempre os mais experientes dizem para mim que o melhor de tudo é não guardar para si a experiência, não é? Não ter o egoísmo e passar sim para todos aqueles que são mais jovens e aqueles que não entendem. O não entendimento faz ignorância. Às vezes a pessoa não entende. Estou saindo para um breve intervalo comercial. Nós estamos falando a respeito de religião, discutindo um pouquinho mais a respeito de religião, com a religião católica, os adventistas, os muçulmanos e os espíritas nesse bate-papo que eu descobri aqui. Obviamente, mais de 3.000 religiões no mundo, mais de 20 religiões em Londrina,
mas eu fiz questão de chamá-los via o GDI, que é esse grupo tão sério, tão compenetrado e que se encontra, no mínimo, 6 vezes por ano para discutir a respeito de religião. A gente já volta, não sai daí pela 91,7 e a gente continua pelo canal do YouTube. Fazer uma pergunta para o Sheik, uma curiosidade antiga. O Corão, né? Al é o, né? O Corão, Sim. É o artigo. ele traz o... O al é o artigo. É isso. Ele traz o Velho Testamento bíblico inteiro e o Evangelho também? Ele acumula essas duas informações? Muito bem. O Corão está aqui. Deus revelou isso durante 20 anos. Não é uma vez vem para o profeta Muhammad. Não. Durante 22 anos até o Corão completou e o profeta morreu. Deixou o Corão. Nele, nós achamos todos os nomes dos profetas e mensageiros que existem no mundo. Significa que eles, profetas, Deus mandou eles para quê? Para ser humano, para ser servo de Deus. O Corão, então, ele traz uma complementação, é isso? Exato. É uma parte nova, é isso? Exatamente. Esse depois de Lilo تبع النصارى شو اسمه؟ الإفانجيل Lilo de بيجيب الإنجيل القديم بيسهلك. exatamente. Esses senhores, o livro sagrado de Jesus, Sim. nós acreditamos nele. Certo. Acreditamos que Moisés tem livro sagrado, vem de Deus. Jesus também. O profeta também. Sim. Todas as palavras de Deus. Não há diferença entre eles para nossa crença. Sim. Sim. Para nossa crença não há diferença nenhuma. Sim. Porque a palavra de Deus não muda quando os anos mudaram. Entendi. Por isso, queridos, eu, quando achei aqui em Londrina amigos cristãos, eu fiquei muito contente. Sheik, Quando eu falo essa terra de Londrina, ela é extremamente hospitaleira mesmo, né? Eu morava em Curitiba e quando vim para cá, aconteceu um fenômeno que decidiu a minha transferência para cá. Eu era advogado da Caixa Econômica e tinha oportunidade de vir para Londrina ou para outras cidades. Mas quando eu cheguei aqui, fui procurar um endereço. Eu não tinha noção, nunca tinha vindo em Londrina. Eu parei do lado do Hospital do Câncer, tem um bar ali onde o pessoal joga sinuca. Tem até hoje esse bar. Isso foi em 1989. E eu parei ali naquele lugar e eu olhei para o pessoal que estava jogando sinuca e perguntei para eles, olha, onde que fica o endereço tal? Um dos jogadores de sinuca olha para o endereço, olhou para mim, você não conhece Londrina? Eu falei, não conheço. Ah, então espera aí. Ele entrou no carro dele e foi me levar lá atrás do Contor. Falei, meu Deus, essa é a cidade que eu quero morar. Olha que esse lugar maravilhoso. Ele rodou comigo ali uns 20 minutos só para me mostrar. Conhecer, não sabia quem era você. Nada. Ele falou assim, é aqui, tá bom? Tá bom. Eu falei assim, então tá, vou voltar lá para minha sinuca. Eu falei, olha que cara, que pessoa desprendida.
Então, Londrina é uma cidade especial mesmo, viu? É interessante. A Londrina, eu conheci Londrina em 1961. Trabalhei um ano em São Paulo, depois mandaram aqui para Londrina, em 1961. Naquele tempo, a cidade era pequenininha. Abre. Sim. Isso, abre. Eu entendi que eu queria que pegasse mais você na imagem ali. Vamos voltar já. Viu? E aí você percebeu que as histórias têm que ser mais curtas, porque senão a gente... Sim. Exato. Avisa o Sheik, tem que ser bem mais... Pontual. لازم تكون قصيرة جدا شو هي؟ الجواب. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com o tema religião, descobrindo um pouco mais sobre o catolicismo, os adventistas, os muçulmanos e os espíritas. Ô Neuza, por que os Oi, lá. padres do Oriente se casam e os do Ocidente não casam? Essa é a pergunta, né? Então, nós podemos, assim, ver pelos escritos, né, da igreja, nós temos o catecismo da Igreja Católica, né? E a maioria dos padres realmente tem que optar pelo celibato. Mas as igrejas lá do Oriente, a ortodoxa, eles permitem isso daí. Então, o padre pode constituir família, né? Pode também se dedicar à questão da igreja. Agora, geralmente, eles falam que os padres seria bom assim, para dedicação exclusiva da igreja. Então, que as famílias também tomariam um tempo. Essa é uma das coisas, assim, umas questões questionáveis, né? Que hoje em dia também é muito questionado, e só que não há essa mudança ainda, nós não sabemos. A sociedade, ela muda muito, as igrejas têm que ir acompanhando os movimentos, né, sociais. Mas, por enquanto, é questão para dedicação exclusiva aqui no Ocidente da igreja. Então, existe realmente essa orientação, né, para que se não contraia matrimônio. Mas os padres lá do Oriente, das igrejas maronitas, ortodoxa, eles têm essa permissão, sim, e valorizam bastante a questão do matrimônio. Pastor, sua opinião. Eu, como neto de padre ortodoxo, o meu sobrenome quer dizer isso. Papadopoulos quer dizer filho ou neto de padre. E Papazoglou quis filho de padre. Você está brincando? Exatamente. Eu fiz seminário para ser padre ortodoxo, né? Como a Neuza falou, né? Mas a questão do casamento dos padres ortodoxos e o não casamento dos padres católicos romanos, a questão é a seguinte: até 1053, quando houve o segundo cisma, separação da Igreja Oriental da Igreja de Roma, ocidental, então a Igreja Romana estabeleceu o celibato para os padres. Não sei qual é o motivo, mas o fato é que os padres ortodoxos, eles só podem ser ordenados como padres, depois têm que ser casados e ter 3 filhos. Então, a questão ali é: o padre é um marido e um pai. Então, ele tem uma experiência própria de vida para aconselhar um pai, uma mãe, uma esposa, um filho e uma filha. É uma coisa mais completa. Mas o celibato na Igreja Católica Romana entrou em 1053, que houve a segunda separação das igrejas do Oriente e do Ocidente. Em 1053. Exatamente. É muita mudança. O Geraldo, o que é o Espiritismo? O que é, na base, o Espiritismo?
O Espiritismo é um conjunto de princípios e de regras que foi estabelecido por comunicação dos espíritos no ano de 1857. Foi publicado o Livro dos Espíritos. Ele traz formas de conduta, o modo de viver, baseado inteiramente na sua transformação pessoal. Então, o Espiritismo ele é uma filosofia, tem uma exigência de comprovação científica daquilo que se prega, né? Não se aceita nada sem comprovação, e tem uma profunda característica religiosa, porque ele se remete essencialmente a Deus, a Jesus, enfim, ele nos traz como exemplo máximo Cristo, né? Que nós devemos fazer a nossa transformação com base nele. E tem dois apoios. Um é o da instrução. Kardec dizia, amai-vos e instruí-vos. Instruir porque você tem que aprender. Sem aprender é muito difícil para a pessoa aceitar alguma coisa. E tem que amar, com base no fato que Jesus nos ensinou, que nós temos que amar o nosso semelhante. E amar não apenas como eu me amo, porque Jesus fala, amai-vos como eu vos amei. Então esse ensinamento nos leva à prática da caridade. Por isso o Espiritismo é tão dedicado às atividades caritativas. Como que é o Natal para o espírita? O Natal para o espírita é um momento que o Espiritismo não usa a palavra sagrado, por exemplo, né? Mas eu diria que é o momento mais importante do movimento. Por quê? Porque é quando nós comemoramos o nascimento de Jesus. Esse é uma data universal, né? O mundo inteiro comemora essa data, mas para o espírita ele tem uma importância extraordinária, porque nós acreditamos que Jesus é que construiu o nosso mundo, e Jesus é que permitiu a nossa existência e o nosso trabalho de evolução. E deu um exemplo magnífico para nós, né? Num dado momento, ele se deixa imolar, porque ele já tinha dado tudo que a humanidade queria, e naquele momento a humanidade pediu dele a vida e ele deu a vida também. Então, por conta disso, Jesus é para nós absolutamente essencial nessa nossa crença, e por isso o Natal é tão importante para nós. Ô Sheik, como que é o Natal para o muçulmano? Tem alguma diferença o Natal para o muçulmano para o Natal de outras religiões? Queridos, através de qualquer memória, através de qualquer memória, não existe no Islã ou nos muçulmanos uma coisa especial ou diferente dos outros. Não significa que memória de Natal não importa. Para nós é muito importante, porque Deus mencionou a respeito de Senhor Jesus e Senhora Maria, Ave Maria, e respeito de cristianismo na época, achamos 22 lugares no Alcorão. Não significa que a religião é única de Deus, ordem de Deus. Então não tem diferença. Absolutamente nós sentimos por dentro a alegria de Jesus, de Moisés, de Abraão. E cada ele tem história nessa terra. Por isso, os muçulmanos não falam fala uma coisa para oração. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, o clemente, o misericordioso, soberano do dia do juízo. Só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda. Guia-nos a senda reta
Hacenda dos que agraciastes, não a dos abominados, nem a dos extraviados. Amém. E se a oração dos muçulmanos, que nós achamos na primeira, não falamos Deus dos muçulmanos, nada disso. Louvado seja Deus, Senhor do universo. É num todo, né? Para a gente entender um pouco mais, cada vez mais, o Corão. Não é verdade? Pastor, existe uma diferença dos adventistas para o Natal em comemoração ou por que se comemora? Não, Não, né? nós comemoramos como os demais. Nós cremos que o nascimento de Jesus, como ser humano, é o trabalho, o meio que Deus usou, enviando o seu Filho, que era o Verbo, na criação, era o Verbo, que Jesus, Deus, se tornou homem, sem deixar de ser Deus, continua sendo divino, tomou a forma humana, pagou pelas culpas, pecados, transgressões do ser humano, morreu na cruz, derramando seu sangue, fazendo remissão dos pecados, não só dos cristãos, não só dos muçulmanos, que de alguma forma creem, mas de toda a humanidade, dos ateus também. Então, qualquer um que aceitar Jesus como seu Salvador, tem perdão dos seus pecados, porque já foram pagos. É como alguém depositasse na conta bancária de cada ser humano na Terra $1 milhão. Está ali. Agora, quem usar tem o benefício daquilo. Quem não usar, fica ali. O crédito está lá. O crédito está ali. Jesus deu crédito para todo mundo. Isso, e esse crédito vale enquanto a pessoa estiver viva. Porque nós cremos na criação e também cremos na recriação, porque a maneira que o mundo está procedendo, as barbaridades estão acontecendo em todos os aspectos, nós cremos que Deus vai intervir no momento certo, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Então, ele conhece todas as coisas. Ele conhece até os seus pensamentos, o pensamento de cada um, os motivos. Por isso que nós cremos no julgamento de Deus, julgamento divino. E nós cremos que um dia esse mundo vai ser restaurado, os mortos ressuscitarão, renovados. Eu imagino que, da forma que o sujeito era a uma idade de uns 20 anos, com seu vigor, saúde e tudo aquilo, na ressurreição será assim, só que será transformado em imortal. Ô Neuza, por que se reza pelos Oi. mortos na Igreja Católica? Sim, então, esse ritual da oração é o conforto que se dá também para os que ficaram, né? Essa aceitação. A oração, ela nos traz a paz, nos traz uma tranquilidade e a confiança, né? Em Deus, e também os encaminhamentos dos nossos mortos, né? À luz, né? Nós rezamos a missa de 7º dia, porque também 7 é um número bastante, assim, utilizado, né? Um número bíblico, né? Foram 7 dias de construção do mundo, 7 dias, 7 vezes do perdão. Então, essas orações que nós fazemos para os nossos mortos, as pessoas que nos são queridas, né? Para que elas alcancem a luz, né? E passem pelo a Igreja Católica, nós temos o purgatório, né? A pessoa, né? E que ela alcance a luz, que suas obras valiosas na Terra sejam, assim, concebidas pelas pessoas, que elas tenham esse valor. E a oração, ela vai nos conectar, né? Com o Altíssimo,
para que essas questões, né, a graça, né, envolva os nossos defuntos e a nós que ficamos aqui também, orando por eles, temos um caminho melhor, que um dia nos encontraremos também, né? Em algum lugar. Nós não temos a certeza assim, de quando será e como será, mas a fé nos move para que acreditamos sim que um dia todos estaremos juntos no reino do Pai. Ô, Geraldo, e como é que você vê a crença da reencarnação? Né? Pelo Adventista, eu já tive a ideia, pela Igreja Católica também e pelo aspecto espírita. A reencarnação para o Espiritismo é a plenitude da justiça de Deus. Porque no mundo as pessoas são completamente diferentes e cada pessoa está numa situação. Um sujeito nasce rico, outro nasce pobre, um nasce doente, o outro nasce sadio, um nasce aleijado, o outro tem câncer, o outro tem saúde plena. Um ganha tudo, o outro não ganha nada. Então por que isso é assim se Deus é justo, né? Até uma senhora falou assim para minha mãe quando eu era menino, eu tinha 10 anos. Deus não existe e se existir ele é injusto. Minha mãe falou, isso é um absurdo. Minha mãe era uma católica assim absolutamente dedicada. E ela fala para ele, não, Deus não existe e se existir é injusto. Minha mãe, mas por que você fala isso? Assim, meu filho teve paralisia e hoje é aleijado, as pernas estão atrofiadas. Falou assim, não, Deus é justo, ele sabe o que faz, ele está te testando. Ele falou, então por que não testou você que tem 2 filhos normais? Né? Então, diante dessa pergunta aí, eu fiquei muito incomodado, eu tinha 12 anos. Quando eu passo a estudar o Espiritismo aos 20 anos, 19, 20 anos, eu descubro que a reencarnação permite esse senso de justiça. O que você faz numa vida, você responde na próxima. Muito bem, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. E aí, no nosso intervalo comercial pelo canal do YouTube, eu quero saber a opinião de vocês sobre os mortos, não é verdade? Eu quero também saber do Sheik e também do pastor a respeito dos mortos, que agora a gente tem uma observação diferente e eu gostei do seu exemplo, não é verdade? A gente já volta, não sai daí, 91,7, a respeito de religiões é o assunto de hoje. O professora ou o filho da professora, vocês estão por aí? Neuza, né? É Neuza? Bom, enfim. Comenta com o Sheik para ser mais contundente. كون هذا كون مباشر وكون مختصر أكثر بكثير. Você leva informação para as pessoas. Acho isso. أي جواب يكون مختصر. Porque são perguntas essas curtas, assim, entendeu? Eu estou respondendo. Só para ter noção. Das perguntas que eu tenho. Só de livros, eu tenho umas 30. Sim, né? Porque se você tal coisa. Quem está ouvindo, o cara vai se interessando e as informações vêm muito rápidas. Quando você... أنا في 30 سؤال. Isso, porque quando você é muito subjetivo, eu tenho até medo de perguntar para ele como ele vê a morte. Se ele esticar, aí eu já não consigo voltar para ele. Se eu perguntar para ele mais alguma coisa da minha curiosidade, se ele esticar muito, eu não consigo voltar. Sim. Você pode ver que quanto mais... Sim. Né? Ô, professora, ô Neuza, Neuza, Oi? o que você está anotando no seu papelzinho aí, tanto aí do seu lado? Não, eu gosto de fazer as anotações, assim, Só a que gente quando, tá acompanhando, né? só que quando você faz isso, sim. quando você faz isso para acompanhar, você tira totalmente o áudio teu, o foco. Ah, tá. Então, fale nessa altura que você tá, sem olhar para baixo, olhando direto, porque toda vez que você fez o programa inteiro, você ficou olhando para o lado para escrever e o áudio seu não vem para cá. Ah, tá. Entendeu? Obrigada. Isso. Desse jeito que você está fazendo, tá ótimo, tá perfeito, maravilhoso. Tá bom? Tá bom. E aí nós estamos na morte. Na morte. Nós estávamos falando da reencarnação, não da morte. Tu fala sobre a reencarnação? بتحكي عن الحياة بعد الموت؟ لا. اللي بدك اياه.
nós não temos a reencarnação. Então só diz isso. Nós não temos reencarnação. Pronto. نحن ما عندنا. Mas tem que ser rápido. tá. Tá bom? هلا بدي اسالك على امر. هل انتم Nós também não temos. Que isso, então você tem que falar. ايوه لا لا فهمت لا عليك. ثواني رينكارناسيون انه هدول بيعملوا مرات عديده بنخلق مرات قول لا نحن ما بنصدق. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta e o assunto é a respeito de religiões. Eu imagino que um programa como esse, apenas com o nosso tempo, é muito curto. Porque se a gente começasse lá, Gênesis 1:1, e Deus criou os céus e a terra, só no primeiro capítulo da Bíblia, ou nos primeiros capítulos do Corão, a gente já teria um programa de 2, 3, 4, 5 horas, porque as religiões são muito profundas, né? Então aqui é apenas uma coisa muito simples de a gente tentar mostrar. O que eu estou mais feliz aqui é mostrar o GDI. A maior felicidade minha é saber que em Londrina vocês se reúnem com quase 20 religiões diferentes e vocês vão no templo, na mesquita, no centro espírita, tem que ir para todos os lugares para verdadeiramente conhecer. Se você não gostar de religião, pelo menos que gosta de história. Porque quem gosta de história gosta de religião, não é verdade? Quem gosta de descobrir fatos interessantes gosta de religião e aceita o próximo, não é, pastor? Ainda não tivemos uma reunião na mesquita. Nós temos que ter, então. Ainda não tivemos. لسه ما اجتمعنا بالجامع. O responsável, o sheik responsável, não está integrado conosco também. Tem que estar. مسؤول عن الجامع ما له متواصل معه. É bom, porque aí todo mundo vai para descobrir cada vez mais as potencialidades de cada religião, porque isso abranda os nossos corações. Né? Eu já dei aula na mesquita. هو عطى De você, direito. Saviani? É, de direito. Ah, é? Eles me convidaram para dar aula lá num curso preparatório para fazer a OAB. E eu dei aula lá durante algumas semanas lá. Exatamente. Olha, nós estamos conversando a respeito da reencarnação. Então, para os muçulmanos, não tem reencarnação. Não. O muçulmano tem uma vida material, terrena, termina com morreu, mas não significa terminou. Eles estão esperando o dia do juízo final, através do espírito deles. Porque o espírito não morre, corpo que morre, alma não morre, corpo que morre. Por isso, querido, nós temos vida terrena, uma só, e dia do juízo final, um. Um só. O Sheik, por que as mulheres usam o hijab, que é o que cobre a cabeça? A sua filha mesmo está com um bonito que cobre. Eu já vi de cor branca, eu já vi de cor preta. Senhor, foto de Ave Maria, de Senhora Maria, com hijab. Acreditamos que a mulher de fé não pensa na vida assim, Na vida do dia a dia. vida de Deus. Acreditamos, como ela está acreditando, que Santa Maria era desse jeito, com hijab. Porque para não deixar algum que está querendo, ou a fé através de hijab somente para proteger a feminina. Por que tem diferença de cores? É moda. Não, moda. Gosto. Na religião não tem cores. Tem Mas roupa, então a Fátima ela pode usar ali um vermelhinho, um amarelinho, um branco, um preto. não tem É só para problema. é moda. Só É moda, né? Só. Assuntos de família, de mulher. Absolutamente nós acreditamos que Ave Maria, puríssima, Deus disse a respeito dela no 22 lugares no Alcorão. Para ela ser bom exemplo, excelente exemplo para qualquer feminina, sendo que é muçulmana ou não. Para mim, não. Para nós, Maria,
é única que ele tem milagre que nasceu Jesus quando ele é virgem. Pode falar, Fátima. Só puxa o microfone para você. Só acrescentando que o hijab, quando nós falamos do hijab, ele é um complemento inteiro da vestimenta. Tanto é que você não vai poder colocar o lenço na cabeça usando roupas curtas, mostrando toda a parte. Ele é um complemento final. Por isso que quando a mulher usa o hijab, ela tem que acompanhar toda, que a roupa seja mais fechada, de manga longa, fechando todas as partes, só mostrando o rosto, as mãos e os pés, só. Quando é que você tira? Só em casa? Só em casa, ou não precisa somente ser só em casa, só que perto de pessoas familiares, pessoas que a gente não casa com eles, como a parte familiar, pai, irmãos, esposo, tios, mas esse não é a religião total, é um complemento. Por isso que eu estou dizendo que o hijab ele tem que ser um complemento, um fecho final, acompanhando todo o conjunto. Desde que você nasceu, você usa? Não, o hijab ele se torna obrigatório a partir da puberdade da menina, porque ela já está numa idade em que ela passou de uma criança, está se tornando adulta, então ela já está todo o tipo de vida dela já está mudando, o estado emocional dela já está mudando, preparando para ser uma adulta. Muito bem, coisas curiosas, né? Que a gente acha muito interessante, não é verdade? Agora, a gente tem 1,5 milhão de perguntas para fazer a respeito de um monte dos assuntos, né? Antes da pergunta, eu quero esclarecer uma coisa. Nós nunca reunimos na mesquita, mas um dia eu penso que vai acontecer ainda. Nós temos nos reunido em várias, e depois do dia 20 de janeiro, na Concha Acústica. Então, 20 de janeiro, nós teremos um evento. Isso, dia de combate, dia de combate à intolerância religiosa. Aí aberta a toda a comunidade. Eu posso fazer o convite agora para milhares e milhares de pessoas que estão nos ouvindo, que quem quer descobrir um pouco mais sobre, pelo menos, aí entre 15 e 20 religiões, nós teremos lá, então, na Concha Acústica. Exatamente. Tá bom, no dia... Representantes de cada para se manifestarem, né? É livre. A gente não fala mal de ninguém, só pega os pontos positivos. Sim, sim. E outra coisa, a primeira reunião do ano vai ser na Igreja Adventista do Sétimo Dia e vai ser na terceira terça-feira de fevereiro, dia 20 de fevereiro. Convidamos qualquer pessoa para comparecer. Será às 7h30 da noite, né? E todos estão convidados para participar. Igreja Adventista Sétimo Dia, Rua Natal 42, com JK. Muito bem. Saviani, todos os médiuns são espíritas? Não. A mediunidade ela não tem nada a ver com a religião, o espiritismo. Ela tem a ver com o corpo. É uma coisa genética, é uma capacidade que algumas pessoas têm. Por isso que tem fenômenos que nós chamamos de mediúnicos em todas as religiões. Não acredito que exista um único lugar no mundo que alguém não viu um espírito. Por isso que tem tanta gente que tem medo de espírito, tem medo de fantasma, tem medo de todo tipo de criatura. Por quê? Porque eles veem, né? A pessoa vê o outro, vê aquela a entidade que está aparecendo ali, que é o espírito de uma pessoa falecida. Daí cada região dá o nome que quer, mas a mediunidade é fisiológica, não tem nada a ver com o espiritismo. Entendeu? Entendi. Você pode ser médium ou não. Eu quero acrescentar uma coisa a respeito da imortalidade. Nós cremos mais ou menos como os muçulmanos, porque o Alcorão é uma extensão da Torá e da Bíblia dos cristãos. Então, nós cremos que o ser humano tem corpo, espírito e uma alma. Mas nós cremos assim,
nós temos o corpo, a matéria, que Jesus mesmo, com as suas mãos, como Criador, formou o ser humano. Depois tirou uma costela de Adão e criou a mulher, da mesma matéria dele. E o Espírito Santo assoprou no seu nariz o princípio de vida, que é partícula de Deus, do Espírito Santo. Então, o ser humano, conforme Gênesis 2:7, diz que, então, o homem se tornou alma viva. Depois da junção dos dois elementos, matéria e espírito, então se tornou uma alma viva. Quando morre a alma. Quer dizer, na morte, o espírito sai, volta para Deus, porque foi dado por ele, e o corpo volta à terra de onde foi tirado. E a alma? A alma, enquanto estava viva, era uma alma viva. E quando morre, é uma alma morta. Quando que vai ser restaurada essa alma viva? Quando Jesus voltar, quando for no dia do juízo. Então, os que aceitarem Jesus como seu Salvador ressuscitarão perfeitos, restaurados, na perfeição, quando Adão e Eva foram criados. Nós não cremos na reencarnação, cremos que a pessoa morreu, cessou tudo, base bíblica, naturalmente, e que a pessoa, ao falecer, ao parar de respirar, não tem mais sentimento, não tem nada, não sente nada, não pensa, tudo para ali. É uma parada que vai reiniciar na volta de Jesus. No juízo final. Após o juízo final, após a ressurreição. Vai continuar do ponto que parou. Ô Neuza, sua opinião católica sobre esse mesmo assunto. É a mesma dessa que o pastor Grego está expondo, e nós acreditamos realmente na vida eterna, né? Nós não acreditamos na reencarnação. Todos estarão depois, né, do dia do juízo, quando na volta, né, nós acreditamos de Jesus, estaremos todos reunidos e restaurados, como o pastor Grego falou. Ô Neuza, por que é celebrado... É bem nessa linha, viu? Ô Neuza, por que é celebrado a missa de sétimo dia? Eu estava falando, a missa de sétimo dia quando a pessoa ela passa, né, desse plano nosso para outro estágio. Nesse império, nós rezamos essa missa de sétimo dia em questão do espírito da pessoa, dessa alma que seja encaminhada, né? Porque na hora, assim, nós temos um rito de encaminhamento dos defuntos, assim, como o padre vai no velório, ou um padre, ou também um leigo que seja, né, consagrado, que seriam os que já são preparados para isso, para fazer esse encaminhamento desse espírito, né, para a seara, para outra seara. Nós, então, no sétimo dia, nós rezamos essa missa de encaminhamento, e até seria uma missa, assim, para que esse espírito, né, ele fosse encaminhado. E o sétimo é um número, assim, bastante usado na Bíblia, né? Foram 7 dias da criação do mundo, por Jesus, por Deus, e 7, Jesus nos ensinou o perdão também, né, que é bíblico também. Então, são 7 vezes 7. Então, esse número aí, então, é um número assim, que eu sou leiga, né, eu não fiz grandes estudos, por exemplo. A gente tem o conhecimento prático, né, da igreja, mas, assim, esse fundamento todo teológico, por exemplo, eu não tenho. Um dos cursos que eu pratico muito dentro da questão da nossa fé católica é a doutrina social da igreja, que está bastante vinculada à minha formação também acadêmica, né? Por isso que a gente tem essa leitura
muito prática da questão do evangelho. Porque você veja bem, eu só, assim, na questão do rito da missa, nós temos 3 leituras. Nós fazemos uma leitura do Velho Testamento, os Salmos e fazemos o Evangelho, que foi a última as escritas deixadas pelos apóstolos, pelos evangelistas, né? E dentro dessa questão, assim, que a gente, essa prática toda, né? Não que a gente menospreza a questão de Velho Testamento, mas a nossa prática, por exemplo, dessa diária, assim, ela se baseia muito nessa doutrina social. É viver, assim, né? A reflexão pela opção dos pobres, a igreja fez essa opção, e também praticamos bastante a caridade também, porque a essa ajuda nós temos vários segmentos, porque a Igreja Católica ela é muito grande, ela tem muitos pastorais, ela tem os seus movimentos, grupo de jovens, ela é muito, e ela acompanha todo o ensinamento único. E, por exemplo, o evangelho que vai ser rezado nesse domingo agora, ele vai ser rezado em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. Então, ela mantém essa unidade com o Papa. Entendi, Então, é entendi. todo um ritual que é obedecido, e nós temos, por exemplo, as leituras para o ano inteiro que é feita, todos fazem a mesma leitura. Às quartas-feiras nós temos, geralmente, a consagração. A Nossa Senhora são as missas de cura. Então, é todo um ritual que é praticado numa igreja católica, mas não só numa, em todas. É uma coisa, assim, bastante única, uniformizada, né, se nós podemos dizer, porque ninguém sai desse rito que é já designado. Nessa figura que nós temos ali nossa liderança, que é o Papa, e obedecemos essa ordem toda dentro da liturgia da igreja. Muito bem. Estamos saindo para mais um breve intervalo comercial e a gente volta já para o próximo bloco, conversando e finalizando o assunto sobre religiões. O assunto é muito profundo e hoje a gente está, assim, simplesmente orientando um pouco mais a respeito do GDI, que reúne tantas religiões. A gente já volta.
Ô, Neuza, é muito rápido esse último bloco, não pode se estender. Tá me ouvindo? Tá sem áudio. Tá? Então, Estou sem áudio ainda? isso, não, tá com áudio, tá com áudio. Neuza, esse último bloco é assim, Aham. 2 minutos para cada pessoa, então vai dar 10 minutos certinho. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E você? 9, 10. Então, Tá ok. 2 Dois, minutos. então, eu falo assim, considerações finais, e aí, كلمات النهاية. Saviane, você pode convidar as pessoas para te seguir, aonde vai ter a próxima reunião, o senhor também. Ô, Neuza, 2 minutos, porque se você esticar, eu vou ter que te cortar, porque são 2 minutos certinho. Me ajuda aí, tá? 2 minutos. Fala Tá para ok. seu filho bonitão aí te orientar sobre os 2 minutos. O senhor também 2 minutos. Ele está aqui do lado, pode Orienta, deixar. tá bom? E a Porque dúvida nesse é se final tem é duas 2 minutos minutos de cada um reunião. certinho para vocês Certo. informarem as pessoas aonde acompanhar vocês. شو بدهم يحكوا؟ Né? لحالك Assim, ó, هالتين nós estamos وين na, يتابعوكم وين يتابعوا na الإسلام igreja, وين em tal lugar, وين né? Lá no الجامع متواجد. Sim. Tempo também, né? Tempo. E aí vocês têm 2 minutos certinho para falar. Se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem me ligar. O Fátima, normalmente é assim, fala, ó, se quiser me ligar para ter uma orientação, alguma coisa, não sei se você tem algum contato, alguma coisa. إذا بدك إنه تحط رقم تليفونك للتواصل حتى الجمهور يتواصل معك يسألك أو شيء. وزواج كمان. Eu vou pedir para você falar em árabe o Feliz Natal e Próximo Ano Novo na sua língua. ايه تعال. ليلو Faz? زواج. sim حاحكي على عيد ميلاد مجيد وعام Vamos lá? جديد بالخير والبركة للجميع. أنا طبعا Grego também. عيد ميلاد مجيد ما هيك؟ Olha lá, atenção. مجيد ميلاد مجيد. مو عيد مو عيد مو عيد ذكرى مجيدة. Muito bem, muito bem, muito bem. Os assuntos a respeito das religiões são profundos, são históricos. Por causa de religião, o mundo já entrou em guerra, já saiu de guerra. Por causa de religião, o mundo já ganhou muito dinheiro, já perdeu muito dinheiro. A religião ela é discutida entre os homens como um dos assuntos mais interessantes, depois de política e também depois do futebol. Todo mundo fala assim, ó, não quero arrumar confusão, então você não discute nem política, nem esporte e nem política, nem esporte, nem religião. Não se discute para não se arrumar confusão. Mas eu aqui não estou discutindo, aqui eu estou cada vez mais aprendendo com os senhores e com você também, Fátima, e com a Neuza também. Gostei demais desse bate-papo e eu quero deixar, assim, vocês dando agora orientações finais a respeito da curiosidade que temos sobre todas as religiões. Saviane, considerações finais, muito obrigado pela sua presença. O mundo espírita ele é completamente dinâmico, né? Você aprende cada vez mais e hoje eu aprendi com você, Geraldo Saviani. Meu muito obrigado pela sua presença. مو عيد Marcão, ميلاد eu ذكرى quero agradecer a essa ذكرى oportunidade, porque eu sei memória, que memória. não é possível que nós consigamos, de algum modo, nos unirmos se não for através destes relacionamentos e programas como este que permitem, né, que nós coloquemos as nossas opiniões. E, claro, esse organismo de reunião das igrejas, né, que é o GDI, permite que todas as religiões unidas mostrem que não há uma divergência profunda, porque, basicamente, todos nós acreditamos em Deus. Né? 95%, talvez 99% da população mundial acredita em Deus. Deus quer que nós vivamos pacificamente, não tem sentido outra interpretação. Por isso eu te agradeço por estar aqui neste momento e permitir nesse evento. E eu também quero chamar a possibilidade da atenção das pessoas para que nós nos envolvamos com as atividades das nossas igrejas. No meu caso, eu sou espírita. Nós temos um centro espírita que se chama Centro Espírita Alta de Souza. Ele fica sediado no bairro São Jorge, lá na rua Antônio Marcelino, número 450. Ele já é tradicional, já está instalado ali há mais de 20 anos. Nós temos lá uma escola de reforço escolar para as crianças carentes. E nós entendemos que só é possível mudar o nosso mundo se nós, de fato, nos dedicarmos ao amor para o nosso semelhante. Por isso, quem tiver interesse, né, eu deixo aqui também o endereço do Instagram, que é @CAltaDeSouzaLondrina. Lá nós transmitimos todas as nossas palestras aos sábados, ao vivo, para quem tem interesse, quem quiser lhe conhecer está aberto também.
E também nos dispomos a atender as pessoas que sintam necessidade de uma conversa, de um esclarecimento, lembrando que o Espiritismo está sempre aberto para qualquer pessoa de qualquer religião, sem nenhum tipo de preconceito. Muito obrigado, muito obrigado. Grande Saviani, muito obrigado. Meu pastor grego, eu quero que você deseje um Feliz Natal e um próspero Ano Novo em grego. Em grego é assim, Καλά Χριστούγεννα, como é que é? Καλά Χριστούγεννα, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, que é Καλή Χρονιά. Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά. Feliz Ano Novo. Muito Καλή, bem. καλό é bom, excelente, um desejo. Aliás, os gregos e os orientais também têm um costume interessante. Quando uma pessoa, simplesmente, quando corta o cabelo e outro vê que cortou, deseja para ele felicidade e longa vida. Quando usa uma roupa nova, da mesma forma, quando oferece um copo de água, agradece desejando longa vida. Interessante. São costumes gregos. Não só os gregos, mas os orientais, do Oriente Médio, né? Tem Roupa nova, quando toma água, quando corta o cabelo. tudo, me oferece qualquer coisa. Aniversário ou dia santo que ele nasceu. E pra careca, que nem eu, assim. Nós somos. Nós somos, mas nós vamos ter ainda o nosso cabelo. Muito bem, verdade. Pastor, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu queria que você deixasse considerações finais, principalmente para as pessoas que terem interesse cada vez mais na fé adventista. Então, a Igreja Adventista tem cerca de 40 igrejas e grupos só na cidade de Londrina. A nossa igreja central está na Rua Natal, com o JK, ao lado do Super Mufato da Quintino. Nós estamos abertos para qualquer um, todos os dias de cultos, de reuniões, sábado, domingo, quartas e terças-feiras. E convidamos as pessoas que tiverem alguma necessidade física, mental, espiritual. Temos psicólogos, advogados para orientação. Fazemos vários cursos de culinária. Muita coisa mesmo. Ajudamos os pobres com remédio, com conta de água, luz, às vezes algum aluguel. E estamos aí para ajudar as pessoas. E convidamos quem quiser conhecer. Nós temos uma bela árvore de Natal na igreja, bonita. E todos os domingos à noite, nesse fim de ano, temos as cantatas de Natal. Tem vários grupos musicais na igreja que estão cantando em vários lugares. Que bom. No shopping, na rua, nas igrejas, nas demais igrejas. Muito obrigado, viu, pastor? Obrigado mesmo. Sheik, nossos agradecimentos finais. Fátima, mãe, muito obrigado. E eu queria que você desejasse também um Feliz Natal e próspero Ano Novo na sua língua. ذكرى ميلاد سعيد مجيد ذكرى ميلاد مجيد وعام سعيد للجميع. E diga também que, para todos aqueles que entendem a sua língua, que o GDI existe para a união dos povos, a união das sabedorias e a união das religiões também, mas na sua língua. والجدي متواجد لحتى يجمع كل الأديان في التعايش السلمي بجميع المجتمعات والأديان. شكرا للجميع. Muito obrigado, viu? Sheik, muito obrigado. Fátima, muito obrigado. Sempre à disposição para que a gente discuta cada vez mais, não só sobre religião, mas comportamento também e costumes. E o Sheik agradece, ele faz o agradecimento ao convite de vocês para Sua convite. para essa confraternização nesse momento especial. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ô Neuza, amor, muito obrigado, viu? Em nome de todos nós, em nome da Pai Querer 91,7, obrigado de você esclarecer um pouco mais sobre a fé católica, viu? Tenha um bom Natal também.
e próspero ano novo. Ok. Eu só queria deixar, também desejar para vocês todos, né, agradecimento por estar com pessoas tão queridas já da nossa convivência, né? E também desejar um bom Natal a todo mundo, que a paz de Jesus, né, se faça presente em todos os lares e que nós consigamos, né, reunir várias mais denominações religiosas, porque nós temos um Deus único em comum. As nossas divergências doutrinais são outras, mas o nosso Deus único é que nos faz sempre estar trabalhando com a paz, e é o que eu desejo muito para vocês. A paz de Jesus Cristo a todos nós, a todos vocês também. Obrigada. Eu que agradeço a todos vocês, muito feliz de descobrir o GDI, Grupo de Diálogo Interreligioso na cidade de Londrina, que já existe há 8 anos e em breve estarão reunidos mais uma vez. Meu muito obrigado do fundo do meu coração, obrigado, Fátima, por ter trazido o Sheik, meu obrigado ao Geraldo, obrigado, pastor. Aprendi um pouco mais sobre os gregos também, que eu penso assim, cara, é a base de toda a cultura mundial, os romanos, os gregos, né? Filosofia. A filosofia grega, isso, né? Impacta nossas vidas. Obrigado para a gente descobrir um pouco mais sobre a fé espírita. E todos vocês que queiram também ter as suas religiões aqui discutidas, pelo menos uma descoberta um pouco maior sobre o diferente. O que eu mais acho interessante é, vem você conversar com a gente sobre o diferente, né? A gente é cada vez mais igual quando a gente descobre as diferenças, né? Meu muito obrigado pela fé, meu muito obrigado pelo carinho, meu muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Nós estamos encerrando o nosso programa com a sensação de que a gente, hoje, nós tivemos pelo menos uma pequena união do GDI. GDI, não se esqueça. Que dia que é, pastor? 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Na Igreja Adventista Sétimo Dia, e 20 de janeiro na Concha Acústica. É isso aí. Deus nos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer. Valeu! Um abraço.